Você acha que conhece De Volta para o Futuro? Você acha que assistiu apenas à história de um garoto viajando no tempo dentro de um carro modificado por um cientista excêntrico? Mas existe algo muito mais profundo escondido por trás daquele filme. Porque enquanto milhões de pessoas viam apenas ficção científica, o filme estava introduzindo conceitos que até hoje desafiam os maiores físicos da humanidade. O mais assustador é que parte daquilo não era fantasia. Porque hoje a ciência já provou que o tempo passa de forma diferente, dependendo da velocidade e da gravidade. O futuro pode literalmente acontecer mais rápido para algumas pessoas do que para outras. E quando Einstein descobriu isso, ele destruiu completamente a forma como a humanidade enxergava a realidade. Talvez o tempo não seja uma linha reta. Talvez passado, presente e futuro existam ao mesmo tempo. E talvez a maior prisão da consciência humana seja acreditar que o tempo funciona da maneira que nossos sentidos percebem. De Volta para o Futuro não começa com viagem temporal. Ele começa com relógios. E isso não é um detalhe aleatório. A primeira cena do filme já mostra dezenas de relógios espalhados pelo laboratório de Doc Brown. O filme literalmente está dizendo desde o primeiro segundo. Isso é uma história sobre o tempo. Enquanto a câmera percorre os relógios, vemos invenções estranhas, máquinas automáticas e experimentos fracassados. Tudo parece caótico. Mas existe um simbolismo escondido ali. Doc Brown representa a mente humana tentando controlar aquilo que talvez seja impossível controlar. O próprio fluxo do tempo. Marty McFly entra no laboratório como qualquer adolescente comum, despreocupado, vivendo no automático. E isso é extremamente importante para a mensagem do filme, porque Marty representa praticamente toda a humanidade. Pessoas vivendo presas à rotina, sem perceber a natureza real da realidade ao redor delas. Até que algo quebra completamente sua percepção de mundo. Quando Marty liga o enorme amplificador e é lançado para trás pela explosão sonora, aquilo parece apenas humor. Mas simbolicamente é como um despertar brutal da consciência, como se o filme estivesse mostrando que certas verdades possuem energia suficiente para destruir a percepção limitada que temos da realidade. Então recebemos a primeira informação realmente importante. Doc Brown descobre uma forma de viajar no tempo, usando plutônio para gerar 1,21 gigawatts de energia. E aqui já entra o primeiro confronto entre o filme e a física real. Porque o filme acerta em algo extremamente importante. Manipular o tempo exigiria quantidades absurdas de energia. Isso conversa diretamente com a relatividade de Einstein. Segundo a física moderna, espaço e tempo não são separados. Eles fazem parte da mesma estrutura, o espaço-tempo. Isso significa que deformar o tempo exige deformar o próprio tecido da realidade. E para deformar espaço-tempo, você precisa de energia colossal. O filme exagera? Sim. Mas o princípio central não é absurdo. Na verdade, Einstein mostrou que massa e energia são praticamente a mesma coisa. E igual a mc ao quadrado. Ou seja, energia é igual a massa multiplicada pelo quadrado da velocidade da luz. Essa talvez seja a fórmula mais famosa da história, porque ela revela algo assustador. Uma quantidade minúscula de matéria pode gerar energia gigantesca. O problema é que para viajar no tempo da maneira mostrada no filme, seria necessário manipular energia em níveis praticamente impossíveis para nossa tecnologia atual. O filme transforma a viagem temporal em uma metáfora sobre o próprio caminho da vida. Porque toda decisão altera o futuro. Doc explica que o capacitor de fluxo é o componente que torna a viagem temporal possível. Claro, isso é pura ficção. Mas a ideia central por trás da máquina do tempo conversa com conceitos reais da relatividade. Quando Doc fala sobre atingir 88 milhas por hora, muita gente pensa que aquilo teria relação científica real. Mas não. Não existe nenhuma propriedade física especial em 88 mph. Aquilo foi escolhido por estética e impacto visual. Porém, existe algo curioso. Na física real, quanto mais próximo da velocidade da luz você viaja, mais o tempo desacelera para você. E isso não é teoria filosófica. Isso já foi comprovado experimentalmente diversas vezes. Relógios atômicos em aviões, satélites GPS e partículas subatômicas literalmente experimentam o tempo de forma diferente, dependendo da velocidade e da gravidade. Isso significa que, tecnicamente, todos nós já estamos viajando no tempo, só que extremamente devagar. Segundo Einstein, se alguém pudesse viajar próximo da velocidade da luz,
Alguns anos passariam para essa pessoa enquanto séculos poderiam passar na Terra. Essa equação representa a dilatação temporal. E ela muda completamente nossa percepção da realidade. O tempo não é absoluto. O tempo é relativo ao observador. Pense nisso por um segundo. O passado, presente e futuro talvez não sejam universais. Talvez cada consciência experimente o tempo de maneira diferente, dependendo de sua posição no universo. Quando Doc envia a Einstein o cachorro 1 minuto para o futuro, o filme introduz uma ideia brilhante. Para o cachorro, a experiência parece instantânea. Para os observadores externos, ele desapareceu e reapareceu depois. Isso toca numa das questões mais profundas da física moderna. O que realmente significa agora? Existe um presente universal? Ou cada observador possui seu próprio fluxo temporal? Então acontece o acidente. Os terroristas aparecem. Doc é baleado. Marty foge desesperado no DeLorean e sem querer ativa a viagem temporal. Esse momento é perfeito porque o filme transforma a emoção em explicação científica. O medo impulsiona Marty para fora da realidade conhecida. Quando o carro atinge 88 milhas por hora e desaparece, o filme visualmente representa algo extremamente parecido com um colapso de percepção. Marty deixa sua linha temporal e acorda em 1955. E aqui começa uma das partes mais geniais do filme. Porque Marty não apenas viajou no tempo, ele entrou num mundo completamente diferente do que conhecia. O filme mostra Hill Valley como uma realidade mais inocente, organizada e simples. Isso não é apenas nostalgia. É o choque psicológico de perceber que o mundo que conhecemos é resultado direto das escolhas acumuladas ao longo do tempo. E então, Marty encontra seu pai, George McFly. E aqui o filme começa a ensinar algo extremamente profundo sobre consciência. George vive dominado pelo medo, pela insegurança, pela submissão. Ele aceita ser humilhado diariamente. E o filme usa isso para mostrar como pequenas decisões moldam linhas inteiras de futuro. Quando Marty interfere acidentalmente no encontro dos pais, surge o famoso paradoxo temporal. Se seus pais não se apaixonarem, Marty nunca nascerá. E se Marty nunca nascer, quem voltou no tempo para impedir o encontro? Esse é o famoso paradoxo do avô. Um dos maiores problemas teóricos da viagem temporal. Porque mudar o passado gera contradições lógicas aparentemente impossíveis. E aqui entra algo fascinante. O filme escolhe uma interpretação específica do tempo, uma única linha temporal mutável. Ou seja, alterar o passado altera diretamente o futuro original. Mas muitos físicos acreditam que isso talvez não funcione assim. Uma hipótese mais coerente seria a criação de linhas temporais paralelas. Em vez de mudar seu passado, você criaria outro universo. Isso se conecta com interpretações da mecânica quântica, especialmente a interpretação de muitos mundos. A ideia de que cada possibilidade gera realidades diferentes coexistindo simultaneamente. O filme não explica isso diretamente, mas várias cenas parecem sugerir exatamente essa ideia sem perceber. A fotografia de Marty desaparecendo lentamente é uma representação visual brilhante da instabilidade causal. Não é científica, literalmente, mas traduz perfeitamente o conceito de colapso de existência. Marty precisa restaurar os eventos corretos para preservar sua própria realidade. E isso abre uma reflexão muito mais profunda do que parece. Quantas versões da nossa vida deixaram de existir por causa de pequenas escolhas? Quantos futuros possíveis morrem silenciosamente todos os dias? O filme começa então a mostrar Marty tentando ensinar confiança ao próprio pai. E isso é genial simbolicamente. Porque Marty literalmente se torna responsável por reconstruir a origem da própria existência. Ele precisa curar os medos que criaram o futuro fracassado de sua família. Isso transforma a viagem temporal numa metáfora psicológica sobre despertar de consciência. Muitas pessoas vivem repetindo padrões herdados emocionalmente de gerações anteriores sem perceber. O filme traduz isso visualmente. Marty não está apenas tentando voltar para casa. Ele está corrigindo padrões inconscientes que destruíram o potencial de sua família inteira. Então, conhecemos o jovem Doc Brown de 1955. E aqui o filme entra numa camada extremamente interessante.
Doc imediatamente aceita a possibilidade da viagem temporal, porque grandes cientistas frequentemente conseguem imaginar realidades que parecem impossíveis para pessoas comuns. O filme mostra Doc desenhando explicações sobre linhas temporais no quadro. E apesar de simplificado, aquilo introduziu milhões de pessoas aos conceitos de causalidade temporal pela primeira vez. Doc explica que Marty precisa de energia equivalente a um raio para voltar ao futuro. E isso é muito interessante cientificamente. Porque, novamente, o filme entende que manipular o espaço-tempo exigiria energia gigantesca. O raio funciona como uma metáfora de energia cósmica concentrada. Então chegamos ao baile Encanto Submarino. E aqui acontece uma das cenas mais importantes do filme inteiro. George finalmente enfrenta Biff. Parece apenas desenvolvimento de personagem. Mas existe algo muito mais profundo ali. O futuro muda no instante em que George supera o medo. O filme literalmente mostra que uma única decisão pode alterar décadas inteiras de realidade. Isso conversa diretamente com teoria do caos e efeito borboleta. Pequenas causas gerando consequências gigantescas. E isso não é espiritualidade barata. Isso é matemática real aplicada a sistemas complexos. Uma conversa, um atraso, uma escolha aparentemente insignificante pode alterar destinos inteiros. E talvez seja exatamente assim na vida real. Talvez consciência não seja sobre poderes mágicos, mas sobre perceber o impacto gigantesco das pequenas decisões acumuladas ao longo do tempo. Então Marty toca Johnny B. Good no palco. E essa cena é brilhante porque simboliza algo essencial sobre o tempo. Ideias viajam através das gerações. Influências atravessam décadas. Cultura é uma forma de viagem temporal. Tudo que você pensa hoje foi moldado por pessoas mortas há centenas ou milhares de anos. A humanidade inteira é uma transmissão contínua de informação através do tempo. Quando Marty começa a tocar um som moderno demais para os anos 50 e o público fica confuso, o filme mostra um choque temporal de consciência. Como se certas ideias simplesmente não pudessem existir antes do momento correto da evolução coletiva. Então chega a cena da Torre do Relógio. Talvez o momento mais simbólico do filme inteiro. O relógio representa o domínio do tempo sobre a humanidade. E Doc literalmente sobe na estrutura tentando controlar aquilo que controla todos nós desde que nascemos. Enquanto a tempestade se aproxima, o filme cria uma sensação quase divina. Energia, tempo, destino, causalidade. Tudo convergindo num único instante. E quando o raio atinge a torre exatamente no momento necessário, o filme parece sugerir algo muito maior. Talvez existam momentos na vida em que todas as probabilidades convergem para criar transformação absoluta. Marty retorna para 1985 acreditando que tudo voltou ao normal. Mas nada está igual. Seu pai agora é confiante. Sua mãe é feliz. Sua família mudou completamente. E aqui está uma das maiores mensagens ocultas do filme. Marty não mudou apenas o passado. Ele mudou a si mesmo. Porque alterar percepção altera comportamento. Alterar comportamento altera escolhas. Alterar escolhas altera futuros. E isso talvez seja a forma mais real de viagem temporal existente. Não voltar fisicamente ao passado, mas interromper padrões inconscientes que estavam programando seu futuro automaticamente. O filme termina revelando algo ainda mais interessante. Doc volta do futuro usando um colete à prova de balas porque Marty avisou sobre sua morte. Isso cria outro paradoxo fascinante. Se Doc sobreviveu porque foi avisado, então o futuro original deixou de existir. O filme praticamente confirma que linhas temporais podem ser reescritas constantemente. Mas talvez a maior reflexão escondida em De Volta para o Futuro seja outra. O futuro nunca está realmente pronto. O tempo talvez não seja uma estrada fixa. Talvez a realidade seja construída pelas escolhas conscientes que fazemos a cada instante. E isso conecta perfeitamente ciência, consciência e existência humana. Porque enquanto a física moderna mostra que o tempo é muito mais estranho do que imaginávamos, a consciência humana continua presa vivendo como se tudo fosse inevitável. Talvez a verdadeira viagem temporal não seja construir uma máquina impossível,
talvez seja perceber que cada pensamento, cada hábito e cada decisão está criando silenciosamente a versão futura de quem você vai se tornar. E se Einstein estava certo, talvez passado, presente e futuro já existam simultaneamente, o que significa que a pessoa que você será amanhã talvez já esteja observando as escolhas que você faz hoje.